se o fruto não é igual à raiz, então nos tornamos muito pesados e acabamos na primeira tempestade. Se você pensar numa gigantesca árvore frutífera num pomar, fortemente carregada de frutos, grandes ramos, embora não possa vê-las, existem raízes e elas descem, por mais amplos que esses ramos sejam, há raízes que descem profundamente no solo. Então tem que ser profundo e amplo, e não amplo sem profundidade. Porque quando esse é o caso, então somos apenas carnais, somos todos como crianças, somos infantis, não podemos lidar com as dificuldades da vida, não podemos lidar com as tempestades da vida, não podemos lidar com as pessoas que vêm contra nós, porque estamos acostumados a ter tudo que queremos, do jeito que queremos, e quando não conseguimos, agimos como aquela criança que eu mostrei aqui naquele vídeo, quando ela não estava conseguindo o que queria, apenas se deitou no chão e deu ataques de grito e pirraça. Algum cristão aqui já teve ataques? Bom, apenas uma senhora. Será que não temos mais ninguém aqui? Não, amém. Mas eu acho que sim. Você sabe que meu marido, o calmo, maravilhoso Dave, ele teve um pequeno ataque outro dia. Ele me pediu para pegar a tesoura e raspar atrás do seu pescoço. Eu faço isso sempre, então eu fiz. Então, eu vi estes cabelos rebeldes aqui. Eu fui atrás desses cabelos aqui. Agora vou lhe dizer o resultado de perseguir a coisa errada. Então, a primeira vez fui muito cuidadosa, mas eu peguei um deles, eu não peguei o outro. Eu pensei, eu preciso chegar mais perto. Então veja o que aconteceu. Tirei um pedaço do cabelo do Dave desse tamanho. Daí, ele ficou muito chateado. Eu disse, sinto muito, sinto muito. Foi um pouco engraçado, mas eu sinto muito, sinto muito, sinto muito. E então ele disse, se eu fizesse isso com você, você teria um ataque. E assim, veja, isso é muito para o Dave, porque normalmente ele é muito calmo. Eu tive que me desculpar 5 vezes só para fazê-lo dizer que estava tudo bem. Então, sabe, quero dizer, Dave também pode ficar furioso se você pressionar o suficiente. Mas agora, falando sério, o que você vai querer? O que eu vou querer? Quando chegar a hora de ir, pense comigo seriamente sobre isso. Quando for a minha hora de ir, o que é que eu vou querer? Eu vou querer saber que estou correta com Deus? Vamos lá. Mais do que tudo, eu vou querer ter paz com Deus. Quero estar certa. Eu não quero ter qualquer medo de enfrentar Deus. Quando chegar a esse ponto, eu quero estar pronta para ir e não ter qualquer medo. Eu vou querer pessoas ao meu redor que eu sei que me amam. Essa é a única coisa que realmente vai importar. Então, se nós passamos muito tempo nesta vida, e é claro que temos de passar algum tempo sendo bem-sucedidos e precisamos passar algum tempo ganhando dinheiro, sabe? Precisamos passar algum tempo nessas coisas. Não é errado querer uma bela casa, não é errado querer um bom carro, não é errado querer sustentar seus filhos, mas há uma diferença entre ter um desejo por essas coisas e persegui-las. A palavra buscar, B-U-S-C-A-R, ela é uma palavra extremamente forte. E curiosamente eu olhei para a palavra buscar e em todo lugar que ela é usada no Antigo Testamento refere-se à busca por Deus. Em cada lugar que ela é usada no Antigo Testamento refere-se a buscar a Deus, ou às vezes Deus estava buscando pessoas para algo. Esta palavra significa querer, perseguir, fazer sacrifícios para obter, ir atrás com toda a sua força e todo o seu coração. Então nós podemos dizer muito sobre nós mesmos. E sim, eu vou pedir-lhe para ir para casa, apenas ter um pequeno encontro com você mesmo. Só um pequeno encontro com você mesmo. Um pequeno inventário, um pouco de procura da alma. Isso é bom para todos nós? É apenas pergunte a si mesmo, o que eu estou perseguindo? O que eu estou
procurando? O que é a coisa mais importante com que você gasta a maior parte do seu tempo? Do que você mais fala? Em que você está colocando a maior parte de suas energias? E sabe, eu acho que provavelmente descobriríamos que uma boa parte está simplesmente errada. Isso não é algo que Deus nos diz para buscar, só há, na verdade, um punhado de coisas que a Bíblia diz para buscarmos. Nós estamos buscando justiça? Estamos buscando Deus? Estamos buscando o reino? Eu acho que há 4 ou 5 coisas, busque andar em amor, mas não há uma lista grande e longa, e em nenhum lugar nunca nos é dito para buscar coisas. E você pode dizer, a coisa mais importante para mim é que meu filho seja salvo. Bem, você sabe que, sim, nós queremos isso. Mesmo assim, nós estamos orientados a buscar. Desejamos isso? Mas não é isso que buscamos? Vocês estão quietinhos. Sei. Eu queria mais do que qualquer coisa que esse ministério crescesse. Quando você quer algo tanto assim, há alguns motivos errados envolvidos, sabe? Eu acho que qualquer um que comece, eu acho que um monte de pessoas que começam no ministério, realmente, elas são pessoas inseguras, de coração partido. Nem todo mundo, mas é incrível como Deus gosta de problemas. Ele usa as pessoas que são problemáticas e seus problemas podem se tornar a sua mensagem se você deixar. Mas nós não começamos e, sabe, eu tinha inseguranças, assim, eu estava recebendo muito do meu valor no que eu estava fazendo. Quando você está recebendo seu valor no que está fazendo, você não faz um pouco de tudo, você quer fazer tudo, tudo, tudo. Porque quanto maior é uma coisa, melhor você se sente sobre si mesmo. E goste ou não, na nossa sociedade, quanto maior é algo, mais as pessoas te admiram. E eu gostaria que não fosse assim, mas é. A primeira coisa que todo mundo quer saber é quantas pessoas estavam lá. Qual o tamanho daquela igreja? Quantas pessoas tem lá? E é claro, todo mundo sabe, há artigos diferentes que saem bem, você sabe, esta é uma das 5 igrejas que mais crescem no mundo, agora essa é uma das 10 igrejas que mais crescem no mundo. Aposto que Deus tem coisas escondidas que são tão grandes que apenas explodiriam nossas mentes, que nós nem sequer imaginamos. Amém? E sim, nós queremos crescer. Não é? Eu não quero que você me entenda mal esta noite. Eu não estou dizendo que é errado ter um desejo por essas coisas. Mas a Bíblia ensina que se nós nos deleitarmos no Senhor, Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e então Ele dará a você os desejos e as petições mais secretas do seu coração. Deleita-te no Senhor e que Ele esteja em primeiro lugar em sua vida. Ou Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. E a melhor maneira de fazê-lo, busque ao Senhor e Deus vai dar as coisas. Amém? Digam, busque ao Senhor e Deus me dará as outras coisas. Agora, mesmo estando sentado aí parecendo extremamente inocente, eu acredito que você precisa desta mensagem. Mas você sabe, uma parte de nós que está com medo de que se desistirmos, de ir atrás do que queremos. Há uma parte de nós com um pouco de medo de não conseguir. Um tiquinho, só um tiquinho, só um pouquinho. Mas você vai ver que toda a Bíblia realmente nos diz para pedir e deixar para lá e cuidar dos negócios de Deus. Não temos que ficar com pensamento nisso, não temos que insistir, não temos que repetir a mesma coisa 25 vezes todos os dias. Nós só precisamos pedir a Deus o que queremos. Pedir e continuar pedindo. A Bíblia diz, bata e continue batendo. Busque e persista em buscar. Não é errado querer algo de maneira nenhuma. Nunca é errado querer alguma coisa. Você pode pedir a Deus tudo o que quiser, mas não é isso que devemos buscar e perseguir. O que eu quero e o que eu busco são 2 coisas diferentes. Você entende? Agora eu trabalhei duro por este ministério aqui, mas agora eu sei que o meu valor e a minha identidade não estão amarrados nele. Sim, seria difícil para mim se
algo acontecesse e eu o perdesse, naturalmente seria difícil, mas eu sei que eu iria sobreviver porque, mesmo que eu não fosse a Joyce Meyer, eu ainda seria a Joyce Meyer. Amém? E nós temos que entender essas coisas. Caso contrário, o que estamos fazendo sempre torna-se medo de que nós possamos perder. E, meu Deus, se perdemos a nossa posição, e se perdermos o nosso status, e se perdermos nossos amigos favoritos, e se perdermos a nossa, posição na comunidade, e se nós não estivermos mais na liderança da igreja, e seja o que for que sentimos que nos dá status, nós apenas pensamos que não vamos valer nada se perdermos isso. Vou te contar um segredo. Deus te ama tanto que se essas coisas significam muito para você, Ele vai ficar feliz em tirá-las fora da sua vida. Para você crescer. E vai parecer uma coisa muito violenta e você não vai saber por que no mundo Deus está fazendo isso, mas quando tudo acabar, você vai ser livre, 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 livre. Vamos lá, aplaudam ao Senhor. Eu queria entrar aqui e dizer neste fim de semana, vamos fazer uma conferência sobre a vida mais profunda. Essa é a reação que eu pensei que ia ter. Então é exatamente por isso que eu não fiz isso. Mas você sabe, é quase preocupante para mim, porque eu nem mesmo sei se muita gente sequer sabe o que isso significa. Há muitos anos atrás, o pastor Tom, você se lembra, fazia conferências da vida mais profunda? As pessoas simplesmente iam a todo lugar para estarem nessas conferências de vida mais profunda, e elas sentavam-se lá toda semana e ouviam uma pregação dia após dia, após dia, após dia, sobre exatamente o que eu estou tentando lhe falar aqui. A vida mais profunda é sobre não ser superficial. Deixa eu lhe dizer, temos que querer mais do que isso. Se não quisermos mais do que isso, então precisamos querer mais do que isso. Nós precisamos disso. Então você sabe, eu tenho sido cristã por um tempo muito longo. Eu tive um ministério de tamanho decente. Não é do tamanho do que eu tenho agora, mas não tinha problemas reais de dinheiro, todos os meus filhos salvos, marido salvo, meu casamento indo bem. Mas eu não era feliz. Eu ainda estava descontente, algo não estava no interior. Você já se perguntou se tem algo errado com você que vai precisar para fazê-lo feliz? Vamos lá, levante a sua mão, eu quero ver. Você já pensou, sei lá, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, então eu seria feliz? Agora você tem, você não está melhor do que estava antes? Seja honesto, você já se perguntou o que realmente vai precisar para chegar ao ponto onde eu possa apenas levantar-me, ser feliz e passar o dia e estar contente, ir para a cama à noite, estar feliz e nem sempre estar à procura de alguma aquisição para me dar uma nova emoção? Amém? Alguns de vocês estão como um bezerro olhando um portão novo lá fora. Para onde estamos indo com isso? E você sabe, quando eu comecei a chorar, sabe? Oh, Deus, o que é de errado comigo? Deus, o que é de errado comigo? Na verdade, nós não queremos saber o que é de errado conosco. Porque se Deus diz, vamos ficar piores do que estávamos antes, então, o que é de errado com a minha vida? E sabe, o que eu ouvi em meu coração foi, você é rasa. Bem, o que é isso? Por isso, não muito tempo depois disso, eu encontrei em Lucas, capítulo 5. Então, vamos lá ver. Cristãos rasos, querendo frutos, mas não se importando com as raízes. Eles querem ser usados, mas eles não querem estar preparados. Sim, alguns valem a pena anotar, pessoal. Versículo 1. Certo dia, as pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele estava perto do lago de Genezaré, no mar da Galileia, e viu à beira do lago 2 barcos dos pescadores que os deixaram ali enquanto foram lavar as suas redes. Entrou num dos barcos, aquele que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e ensinava ao povo de dentro do barco. Tendo ele acabado de falar, ele disse a Simão Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Você sabe, fundo é o oposto de raso. Acabei de ter essa revelação.
Vá para as águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Agora, uma pesca, o que é uma pesca? É como encha o caminhão no depósito, uma grande quantidade, e descarregue na minha calçada. Eu vou ficar feliz, eu vou pescar tudo para mim. Bem, sabe, quando Deus está tentando lidar com você sobre algo, você não precisa de muita explicação. E assim, lembrando que Deus tinha me dito que eu era rasa, e aqui estou indo atrás de todas essas coisas que eu quero e nenhuma realmente está acontecendo. E, sabe, eu tenho algumas coisas, mas eu ainda não estou feliz, então Deus me disse que eu sou rasa, agora eu estou lendo isso. Vá para mais fundo. Lance as redes para a pesca. E Simão Pedro respondeu, agora você tem que entender o verso, senão você perderá a questão aqui. Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, estamos exaustos e não pegamos nada em nossas redes. Agora para aí, não continue a leitura. Você tem que entender isso. Quando Jesus apareceu, esses caras tinham pescado toda a noite. E eles não tinham material elétrico que temos. Quando pescavam, trabalhavam. E eles realmente não pegaram nada. Pergunto-me quantas pessoas estão me ouvindo agora que você sente como se tivesse pescado a noite toda e não pegou nada. Alguém sabe do que eu estou falando? Vamos lá, pessoal. Oh, Deus, eu estou fazendo tudo que eu pensei que você queria que eu fizesse. Nada funciona, eu não entendo, Deus, o que está acontecendo. O que é que eu faça, Deus? Oh, eu sei que eu preciso repreender mais demônios, eu preciso orar mais, Deus. Eles estavam cansados, eles haviam puxado os barcos, eles tinham tirado essas grandes redes para fora do barco, eles estavam limpando suas redes, até porque eles sabiam que tinham que dormir um pouco e depois voltar novamente para... Eu acho que eles estavam ansiosos para tomar um café, comer um bolinho, um cappuccino, sei lá, alguma coisa assim. Realmente. Ir para casa, abraçar a esposa e as crianças e se enfiar debaixo do cobertor de penas. Eu não sei, provavelmente dormiam numa rocha ou algo assim, eu não sei bem, mas com certeza estavam ansiosos para ir para casa, estavam cansados, talvez com fome. E Jesus disse, voltem lá fora. Vamos lá. Você faria isso? Voltem para lá. Apenas voltem lá. Vão mais para o fundo. Lancem as redes e pescarão mais peixes do que saberão contar. Ora, Pedro disse, Senhor, nós estamos exaustos. Tipo, não temos vontade de ir. Vamos. Não pegamos nada. Voltar lá não vai funcionar. Estamos exaustos. Isso não vai funcionar. Estamos cansados. Então, a essência, o que eles estavam dizendo é, nós não queremos... Nós não temos vontade e não achamos que isso vai funcionar. Agora, vamos voltar à Escritura. Mas por que és tu que estás dizendo? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Agradeço pela sua força de vontade. A força de vontade do Espírito. Não temos que sentir vontade, não temos que querer, não temos de pensar que é uma boa ideia. Se Deus diz, faça, nós fazemos e acreditamos que quando fazemos o que Deus diz para fazer, então nós temos o que acreditamos que Deus quer que tenhamos. Deixe-me lhe dizer, Deus é misericordioso. E muitas vezes Ele faz coisas para nós que nós não merecemos, mas olhe para mim com atenção. Qualquer pessoa que pensa que vai receber verdadeiras bênçãos de Deus, vivendo em desobediência, está enganando a si mesmo. É apenas, eu não me importo com qual é o novo ensinamento da idade moderna. A Bíblia é a Bíblia. Amém? E a palavra é a palavra. E tenho certeza que Deus é tão moderno quanto qualquer um de nós. E afinal de contas, Ele é que deu a tecnologia para a mensagem de texto, e o Facebook, e todas as coisas que pensamos que não podemos viver sem elas agora. Então, eu descobri algo na semana passada e eu estou tentando entender. Você sabe, eu meio que não vivo nesse mundo, então eu
Eu estava com um grupo de algumas pessoas. Pessoas que eram mais jovens, elas estavam me contando sobre esses selfies que todo mundo está fazendo agora. Você sabe o que é isso, pastora? Você faz? Eu não sabia o que era. Eu disse, o que é esse tal de selfie? Veja, eu tenho algumas outras pessoas que vão... Mas eles têm cabelos grisalhos como eu teria se não pintasse, então... Eu acho que é apenas um bocado com a nossa faixa etária. E assim eu disse, o que é um selfie? Eles disseram, as pessoas apenas tiram fotos de si mesmas. Como? Tem muitas, tipo, o dia inteiro. Como quando eles estão comendo ou fazendo todos os tipos de coisas. E eles colocam lá no Facebook. Existem 450 milhões de uploads por dia de selfies. E eu pensei, passei 38 anos tentando morrer para o meu eu. Eu não estou entendendo coisa alguma aqui. Agora, por favor, todo mundo que faz selfies o dia inteiro, não fique bravo comigo, apenas... Eu sei que é uma coisa moderna e você está se divertindo com isso, então... Por favor, não me escreva e diga que eu estou fora da realidade, certo? Mas eu estou tentando levantar uma questão. Sabe, se há 450 milhões de pessoas tirando fotos delas mesmas todo dia e colocando na internet, talvez haja um pouco de outra coisa. Quero dizer, pelo menos se você vai fazer, faça uma por dia, eu não sei, sabe? E de preferência quando não está... Olha para mim, eu estou comendo. Vamos lá. Não fique com raiva de mim, como eu disse, eu só estou reclamando de velhice, eu apenas, sabe... Percebo que estou fora de contato com algumas das coisas novas acontecendo, mas eu pensei... E sabe, isso é como... Ok. Deus é tão moderno quanto qualquer um. Mas a Bíblia ainda diz, não viva por aquilo que você quer, pelo que você pensa ou que você sente. Aprenda a fazer o que eu disse para fazer. Viva mais profundo, não seja tão superficial. E você não terá que perseguir bênçãos, porque elas vão perseguir você. Amém? Aleluia. Obrigada. Mestre, estamos exaustos, esgotados. Anos atrás, eu estava tentando orar, eu estava muito cansado, eu estava tentando dizer a Deus que eu estava exausto, que Ele era exaltado, e eu disse, você está exausto, eu sou exaltada. Ai, gente. Mas porque és tu que ordena, vou lançar a rede de novo. Versículo 6. E quando eles tinham feito isso, você está pronto? E então, quando eles fizeram isso, e quando eles tinham feito o que Deus lhes disse para fazer, e quando eles tinham feito o que Deus disse para eles fazerem, mesmo não querendo, não sentindo vontade, pensando que não ia funcionar, quando eles tinham feito o que Deus lhes disse para fazer, eles pegaram uma tal quantidade de peixes e eram tantos que as redes estavam a ponto de rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem no mar. Agora dê um brado de louvor ao Senhor. Se o fruto não é igual à raiz, então nos tornamos muito pesados e acabamos na primeira tempestade. Se você pensar numa gigantesca árvore frutífera num pomar, fortemente carregada de frutos, grandes ramos, embora não possa vê-las, existem raízes.
E elas descem, por mais amplos que esses ramos sejam, há raízes que descem profundamente no solo. Então tem que ser profundo e amplo, e não amplo sem profundidade. Porque quando esse é o caso, então somos apenas carnais, somos todos como crianças, somos infantis, não podemos lidar com as dificuldades da vida, não podemos lidar com as tempestades da vida, não podemos lidar com as pessoas que vêm contra nós, porque estamos acostumados a ter tudo que queremos, do jeito que queremos, e quando não conseguimos, agimos como aquela criança que eu mostrei aqui naquele vídeo, quando ela não estava conseguindo o que queria, apenas se deitou no chão e deu ataques de grito e pirraça. Algum cristão aqui já teve ataques? Bom, apenas uma senhora, será que não temos mais ninguém aqui? Não, amém. Mas eu acho que sim. Você sabe que meu marido, o calmo, maravilhoso Dave, ele teve um pequeno ataque outro dia. Ele me pediu para pegar a tesoura e raspar atrás do seu pescoço. Eu faço isso sempre, então eu fiz. Então, eu vi estes cabelos rebeldes aqui. Eu fui atrás desses cabelos aqui. Agora, vou lhe dizer o resultado de perseguir a coisa errada. Então, a primeira vez fui muito cuidadosa, mas eu peguei um deles, eu não peguei o outro. Eu pensei, eu preciso chegar mais perto. Então, veja o que aconteceu. Tirei um pedaço do cabelo do Dave desse tamanho. Daí, ele ficou muito chateado. Eu disse, sinto muito, sinto muito. Foi um pouco engraçado, mas eu sinto muito, sinto muito, sinto muito. E então ele disse, se eu fizesse isso com você, você teria um ataque. E assim, veja, isso é muito para o Dave, porque normalmente ele é muito calmo. Eu tive que me desculpar 5 vezes só para fazê-lo dizer que estava tudo bem. Então, sabe, quero dizer, Dave também pode ficar furioso se você pressionar o suficiente. Mas agora, falando sério, o que você vai querer? O que eu vou querer? Quando chegar a hora de ir, pense comigo seriamente sobre isso. Quando for a minha hora de ir, o que é que eu vou querer? Eu vou querer saber que estou correta com Deus? Vamos lá. Mais do que tudo, eu vou querer ter paz com Deus. Quero estar certa. Eu não quero ter qualquer medo de enfrentar Deus. Quando chegar a esse ponto, eu quero estar pronta para ir e não ter qualquer medo. Eu vou querer pessoas ao meu redor que eu sei que me amam. Essa é a única coisa que realmente vai importar. Então, se nós passamos muito tempo nesta vida, e é claro que temos de passar algum tempo sendo bem-sucedidos e precisamos passar algum tempo ganhando dinheiro, sabe? Precisamos passar algum tempo nessas coisas. Não é errado querer uma bela casa, não é errado querer um bom carro, não é errado querer sustentar seus filhos, mas há uma diferença entre ter um desejo por essas coisas e persegui-las. A palavra buscar, B-U-S-C-A-R, ela é uma palavra extremamente forte. E curiosamente eu olhei para a palavra buscar e em todo lugar que ela é usada no Antigo Testamento refere-se à busca por Deus. Em cada lugar que ela é usada no Antigo Testamento refere-se a buscar a Deus, ou às vezes Deus estava buscando pessoas para algo. Esta palavra significa querer, perseguir, fazer sacrifícios para obter, ir atrás com toda a sua força e todo o seu coração. Então nós podemos dizer muito sobre nós mesmos. E sim, eu vou pedir ele para ir para casa, apenas ter um pequeno encontro com você mesmo. Só um pequeno encontro com você mesmo. Um pequeno inventário, um pouco de procura da alma. Isso é bom para todos nós? É apenas pergunte a si mesmo, o que eu estou perseguindo? O que eu estou procurando? O que é a coisa mais importante com que você gasta a maior parte do seu tempo? Do que você mais fala? Em que você está colocando a maior parte de suas energias? E sabe, eu acho que provavelmente descobriríamos que uma boa parte está simplesmente errada. Isso não
Não é algo que Deus nos diz para buscar, só há, na verdade, um punhado de coisas que a Bíblia diz para buscarmos. Nós estamos buscando justiça? Estamos buscando Deus? Estamos buscando o reino? Eu acho que há 4 ou 5 coisas, busque andar em amor, mas não há uma lista grande e longa, e em nenhum lugar, nunca nos é dito para buscar coisas. E você pode dizer, a coisa mais importante para mim é que meu filho seja salvo. Bem, você sabe que, sim, nós queremos isso. Mesmo assim, nós estamos orientados a buscar. Desejamos isso? Mas não é isso que buscamos? Vocês estão quietinhos. Sei. Eu queria mais do que qualquer coisa que esse ministério crescesse. Quando você quer algo tanto assim, há alguns motivos errados envolvidos, sabe? Eu acho que qualquer um que comece, eu acho que um monte de pessoas que começam no ministério, realmente, elas são pessoas inseguras, de coração partido. Nem todo mundo, mas é incrível como Deus gosta de problemas. Ele usa as pessoas que são problemáticas e seus problemas podem se tornar a sua mensagem se você deixar. Mas nós não começamos e, sabe, eu tinha inseguranças, assim, eu estava recebendo muito do meu valor no que eu estava fazendo. Quando você está recebendo o seu valor no que está fazendo, você não faz um pouco de tudo, você quer fazer tudo. Porque quanto maior é uma coisa, melhor você se sente sobre si mesmo. E goste ou não, na nossa sociedade, quanto maior é algo, mais as pessoas te admiram. E eu gostaria que não fosse assim, mas é. A primeira coisa que todo mundo quer saber é quantas pessoas estavam lá. Qual o tamanho daquela igreja? Quantas pessoas tem lá? E é claro, todo mundo sabe, há artigos diferentes que saem bem, você sabe, esta é uma das 5 igrejas que mais crescem no mundo. Agora essa é uma das 10 igrejas que mais crescem no mundo. Aposto que Deus tem coisas escondidas que são tão grandes que apenas explodiriam nossas mentes, que nós nem sequer imaginamos. Amém? E sim, nós queremos crescer. Não é? Eu não quero que você me entenda mal esta noite. Eu não estou dizendo que é errado ter um desejo por essas coisas. Mas a Bíblia ensina que se nós nos deleitarmos no Senhor, Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e então Ele dará a você os desejos e as petições mais secretas do seu coração. Deleita-te no Senhor e que Ele esteja em primeiro lugar em sua vida. Ou Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. E a melhor maneira de fazê-lo, busque ao Senhor e Deus vai dar as coisas. Amém? Digam, busque ao Senhor e Deus me dará as outras coisas. Agora, mesmo estando sentado aí parecendo extremamente inocente, eu acredito que você precisa desta mensagem. Mas você sabe, é uma parte de nós que está com medo de que se desistirmos de ir atrás do que queremos. Há uma parte de nós com um pouco de medo de não conseguir. Um tiquinho, só um tiquinho, só um pouquinho. Mas você vai ver que toda a Bíblia realmente nos diz para pedir e deixar para lá e cuidar dos negócios de Deus. Não temos que ficar com pensamento nisso, não temos que insistir, não temos que repetir a mesma coisa 25 vezes todos os dias. Nós só precisamos pedir a Deus o que queremos. Pedir e continuar pedindo. A Bíblia diz, bata e continue batendo. Busque e persista em buscar. Não é errado querer algo de maneira nenhuma, nunca é errado querer alguma coisa. Você pode pedir a Deus tudo o que quiser, mas não é isso que devemos buscar e perseguir. O que eu quero e o que eu busco são 2 coisas diferentes. Você entende? Agora eu trabalhei duro por este ministério aqui, mas agora eu sei que o meu valor e a minha identidade não estão amarrados nele. Sim, seria difícil para mim se algo acontecesse e eu o perdesse. Naturalmente seria difícil, mas eu sei que eu iria sobreviver porque, mesmo que eu não fosse a Joyce Meyer, eu ainda seria a Joyce Meyer. Amém? E nós temos que entender essas coisas.
Caso contrário, o que estamos fazendo sempre torna-se medo de que nós possamos perder. E, meu Deus, se perdemos a nossa posição, e se perdermos o nosso status, e se perdermos nossos amigos favoritos, e se perdermos a nossa, posição na comunidade, e se nós não estivermos mais na liderança da igreja, e seja o que for que sentimos que nos dá status, nós apenas pensamos que não vamos valer nada se perdermos isso. Vou te contar um segredo. Deus te ama tanto que se essas coisas significam muito para você, Ele vai ficar feliz em tirá-las fora da sua vida. Para você crescer. E vai parecer uma coisa muito violenta, e você não vai saber por que no mundo Deus está fazendo isso, mas quando tudo acabar, você vai ser livre, 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 livre. Vamos lá, aplaudam ao Senhor. Eu queria entrar aqui e dizer neste fim de semana, vamos fazer uma conferência sobre a vida mais profunda. Essa é a reação que eu pensei que ia ter. Então é exatamente por isso que eu não fiz isso. Mas você sabe, é quase preocupante para mim, porque eu nem mesmo sei se muita gente sequer sabe o que isso significa. Há muitos anos atrás, o pastor Tom, você se lembra, fazia conferências da vida mais profunda? As pessoas simplesmente iam a todo lugar para estarem nessas conferências de vida mais profunda, e elas sentavam-se lá toda semana e ouviam uma pregação dia após dia, após dia, após dia, sobre exatamente o que eu estou tentando lhe falar aqui. A vida mais profunda é sobre não ser superficial. Deixa eu lhe dizer, temos que querer mais do que isso. Se não quisermos mais do que isso, então precisamos querer mais do que isso. Nós precisamos disso. Então você sabe, eu tenho sido cristã por um tempo muito longo. Eu tive um ministério de tamanho decente, não é do tamanho do que eu tenho agora, mas não tinha problemas reais de dinheiro, todos os meus filhos salvos, marido salvo, meu casamento indo bem. Mas eu não era feliz. Eu ainda estava descontente, algo não estava no interior. Você já se perguntou se tem algo errado com você que vai precisar para fazê-lo feliz? Vamos lá, levante a sua mão, eu quero ver. Você já pensou, sei lá, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, então eu seria feliz? Agora você tem, você não está melhor do que estava antes? Seja honesto, você já se perguntou o que realmente vai precisar para chegar ao ponto onde eu possa apenas levantar-me, ser feliz e passar o dia e estar contente, ir para a cama à noite, estar feliz e nem sempre estar à procura de alguma aquisição para me dar uma nova emoção? Amém? Alguns de vocês estão como um bezerro olhando um portão novo lá fora. Para onde estamos indo com isso? E você sabe, quando eu comecei a chorar, sabe? Oh, Deus, o que é de errado comigo? Deus, o que é de errado comigo? Na verdade, nós não queremos saber o que há de errado conosco. Porque se Deus diz, vamos ficar piores do que estávamos antes, então, o que é de errado com a minha vida? E sabe, o que eu ouvi em meu coração foi, você é rasa. Bem, o que é isso? Por isso, não muito tempo depois disso, eu encontrei em Lucas, capítulo 5. Então, vamos lá ver. Cristãos rasos, querendo frutos, mas não se importando com as raízes. Eles querem ser usados, mas eles não querem estar preparados. Sim, alguns valem a pena anotar, pessoal. Versículo 1. Certo dia, as pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele estava perto do lago de Genezaré, no mar da Galileia, e viu à beira do lago 2 barcos dos pescadores que os deixaram ali enquanto foram lavar as suas redes. Entrou num dos barcos, aquele que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e ensinava ao povo de dentro do barco. Tendo ele acabado de falar, ele disse a Simão Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Você sabe, fundo é o oposto de raso. Acabei de ter essa revelação. Vá para as águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Agora, uma pesca, o que é uma pesca? É como encha o caminhão no depósito,
uma grande quantidade, e descarregue na minha calçada. Eu vou ficar feliz, eu vou pescar tudo para mim. Bem, sabe, quando Deus está tentando lidar com você sobre algo, você não precisa de muita explicação. E assim, lembrando que Deus tinha me dito que eu era rasa, e aqui estou indo atrás de todas essas coisas que eu quero e nenhuma realmente está acontecendo. E, sabe, eu tenho algumas coisas, mas eu ainda não estou feliz, então Deus me disse que eu sou rasa, agora eu estou lendo isso. Vá para mais fundo. Lance as redes para pesca. E Simão Pedro respondeu, agora você tem que entender o verso, senão você perderá a questão aqui. Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, estamos exaustos e não pegamos nada em nossas redes, agora para aí, não continue a leitura. Você tem que entender isso. Quando Jesus apareceu, esses caras tinham pescado toda a noite. E eles não tinham material elétrico que temos. Quando pescavam, trabalhavam. E eles realmente não pegaram nada. Pergunto-me quantas pessoas estão me ouvindo agora que você sente como se tivesse pescado a noite toda e não pegou nada. Alguém sabe do que eu estou falando? Vamos lá, pessoal. Oh, Deus, eu estou fazendo tudo que eu pensei que você queria que eu fizesse. Nada funciona, eu não entendo, Deus. O que está acontecendo? O que é que eu faça, Deus? Oh, eu sei que eu preciso repreender mais demônios. Eu preciso orar mais, Deus. Eles estavam cansados, eles haviam puxado os barcos, eles tinham tirado essas grandes redes para fora do barco, eles estavam limpando suas redes, até porque eles sabiam que tinham que dormir um pouco e depois voltar novamente para... Eu acho que eles estavam ansiosos para tomar um café, comer um bolinho, um cappuccino, sei lá, alguma coisa assim. Realmente. Ir para casa, abraçar a esposa e as crianças e se enfiar debaixo do cobertor de penas. Eu não sei, provavelmente dormiam numa rocha ou algo assim, eu não sei bem, mas com certeza estavam ansiosos para ir para casa, estavam cansados, talvez com fome. E Jesus disse, voltem lá fora. Vamos lá. Você faria isso? Voltem para lá. Apenas voltem lá. Vão mais para o fundo. Lancem as redes e pescarão mais peixes do que saberão contar. Ora, Pedro disse, Senhor, nós estamos exaustos. Tipo 1, não temos vontade de ir. Vamos. Não pegamos nada. Voltar lá não vai funcionar. Estamos exaustos. Isso não vai funcionar. Estamos cansados. Então, a essência, o que eles estavam dizendo é, nós não queremos... Nós não temos vontade e não achamos que isso vai funcionar. Agora, vamos voltar à Escritura. Mas por que és tu que estás dizendo? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Agradeço pela sua força de vontade. A força de vontade do Espírito. Não temos que sentir vontade, não temos que querer, não temos de pensar que é uma boa ideia. Se Deus diz, faça, nós fazemos e acreditamos que quando fazemos o que Deus diz para fazer, então nós temos o que acreditamos que Deus quer que tenhamos. Deixa-me lhe dizer, Deus é misericordioso. E muitas vezes Ele faz coisas para nós que nós não merecemos, mas olhe para mim com atenção. Qualquer pessoa que pensa que vai receber verdadeiras bênçãos de Deus, vivendo em desobediência, está enganando a si mesmo. É apenas, eu não me importo com qual é o novo ensinamento da idade moderna. A Bíblia é a Bíblia. Amém? E a palavra é a palavra. E tenho certeza que Deus é tão moderno quanto qualquer um de nós. E afinal de contas, Ele é que deu a tecnologia para a mensagem de texto, e o Facebook, e todas as coisas que pensamos que não podemos viver sem elas agora. Então, eu descobri algo na semana passada e eu estou tentando entender. Você sabe, eu meio que não vivo nesse mundo, então eu estava com um grupo de algumas pessoas que eram mais jovens, elas estavam me contando sobre esses selfies que todo mundo está fazendo agora. Você sabe o que é isso, pastora? Você faz? Eu não sabia o que era.
Eu disse, o que é esse tal de selfie? Veja, eu tenho algumas outras pessoas que vão... Mas eles têm cabelos grisalhos como eu teria se não pintasse, então... Eu acho que é apenas um bocado como a nossa faixa etária. Assim eu disse, o que é um selfie? Eles disseram, ou as pessoas apenas tiram fotos de si mesmas. Como? E muitas, tipo, o dia inteiro. Como quando eles estão comendo ou fazendo todos os tipos de coisas. E eles colocam lá no Facebook. Existem 450 milhões de uploads por dia de selfies. E eu pensei, passei 38 anos tentando morrer para o meu eu. Eu não estou entendendo coisa alguma aqui. Agora, por favor, todo mundo que faz selfies o dia inteiro, não fique bravo comigo, apenas... Eu sei que é uma coisa moderna e você está se divertindo com isso, então, por favor, não me escreva e diga que eu estou fora da realidade, certo? Mas eu estou tentando levantar uma questão. Sabe, se há 450 milhões de pessoas tirando fotos delas mesmas todo dia e colocando na internet, talvez haja um pouco de outra coisa, quero dizer, pelo menos se você vai fazer, faça uma por dia, não sei, sabe? E de preferência quando não está, olhe para mim, eu estou comendo, Vamos lá. Não fique com raiva de mim, como eu disse, eu só estou reclamando de velhice, eu apenas, sabe... Percebo que estou fora de contato com algumas das coisas novas acontecendo, mas eu pensei... E sabe, isso é como... Ok. Deus é tão moderno quanto qualquer um. Mas a Bíblia ainda diz, não viva por aquilo que você quer, pelo que você pensa ou que você sente. Aprenda a fazer o que eu disse para fazer. Viva mais profundo, não seja tão superficial e você não terá que perseguir bênçãos, porque elas vão perseguir você. Amém? Aleluia. Obrigada. Mestre, estamos exaustos, esgotados. Anos atrás eu estava tentando orar, eu estava muito cansado, eu estava tentando dizer a Deus que eu estava exausto, que Ele era exaltado, e eu disse, você está exausto, eu sou exaltada. Ai, gente. Mas porque és tu que ordena, vou lançar a rede de novo. Versículo 6. E quando eles tinham feito isso, você está pronto? E então, quando eles fizeram isso, e quando eles tinham feito o que Deus lhes disse para fazer, e quando eles tinham feito o que Deus disse para eles fazerem, mesmo não querendo, não sentindo vontade, pensando que não ia funcionar, quando eles tinham feito o que Deus lhes disse para fazer, eles pegaram uma tal quantidade de peixes e eram tantos que as redes estavam a ponto de rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem no mar. Agora dê um brado de louvor ao Senhor.
The city wakes in color spilling off the street. Neon whispers tangle with the sun on our feet. We walk between the chaos and the quiet of our minds, chasing little moments only daydreams find. The sky bends low, we reach for more. Every corner holds a secret door. With every heartbeat in the urban streams, we dance inside our vivid dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. Sing our footsteps like a song sincere. Your hand finds mine, a spark ignites the crowded air. We paint the world with moments that we share. Every shadow turns to light we crave. Every street a ribbon we can wave. Movements no one else can scheme, living inside our endless dream. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. We find a rhythm only we know. Stars above reflect in passing streams, a fleeting world of city lights and dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Every laugh, every step, every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Forever lost in our daydream scene.